Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. Amém? A palavra de Deus diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, que estava junto do Pai, o tornou conhecido. Amém? Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Queria que você agora voltasse o seu coração para o Senhor. Pai, obrigado pela Tua santa palavra aberta diante de nós, Pai. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Obrigado pela riqueza inestimável que o Senhor tem nos dado diariamente, disponível a nós. Senhor, obrigado porque agora como igreja nós podemos nos reunir ao redor dela, Pai. Meditar a respeito da Tua santa palavra, aprender de Ti, aprender quem é o Senhor. Por isso nós pedimos agora, Pai, que o Senhor envie o Teu Santo Espírito até nós, que o Seu Santo Espírito nos ilumine para compreender toda a verdade da Tua palavra, Pai. Nos ensina nessa noite, nos faz, Senhor, lembrar das palavras do Teu Filho, nos ilumina o entendimento para compreender quem o Senhor é, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, você acredita em Deus? Amém. Você crê no Senhor? Amém. Você acredita de todo o coração mesmo? Amém. Amém, glória a Deus por isso. Essa frase, eu acredito em Deus, ela é mais comum do que a gente imagina, né? Às vezes nós andamos para a rua e ela é dita por diversas pessoas, por várias pessoas diferentes. Ela fala, eu acredito em Deus. Isso é um senso até comum, né? Acreditar em Deus é mais comum do que a gente imagina. Às vezes nós olhamos para o mundo aí fora e parece que, né, um ceticismo está dominando o mundo, um aparente ceticismo. Parece que o ateísmo tem crescido, né? Mas isso não é totalmente uma verdade. Talvez a fé, ela possa até estar sendo transferida de local. O Deus único talvez não esteja sendo adorado, mas uma crença, um crer num ser superior está presente no coração de todo homem.
Então dizer eu acredito em Deus é uma afirmação comum. Mas a existência de Deus, na maioria das vezes, ela não é negada, mas o problema não está em negar simplesmente a Deus, mas é nessa crença rasa, é acreditar de modo raso em Deus, é ter uma perspectiva rasa de quem Ele é. É aí que mora o perigo. É aí que nós colocamos num caminho muito perigoso para as nossas vidas. Nós entramos num caminho aí de descrença, de falta de temor, onde nós nos voltamos mais para a vontade humana, quando nós ignoramos o fato de quem Deus é, quando nós não nos voltamos a meditar quem é o Deus que nós estamos dizendo que cremos, quando nós não dedicamos o nosso coração a nos mergulhar nesse Deus, e realmente saber quem Ele é, nós entramos num caminho muito perigoso. Por isso que Paulo, ali em Romanos 1:20, ele está dizendo isso a respeito da humanidade. Ali ele vai dizer assim, olha, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Então o que Paulo está dizendo, nós vamos continuar lendo aqui mais um pouquinho, mas o que ele está dizendo, olha, como eu disse no início do culto, eu estava vindo para cá e eu vi aquele céu, aquele pôr do sol tão bonito, e não tem como você não dar glória a Deus, reconhecer que há um Deus no céu, é muita perfeição, né? E aí Paulo está dizendo isso, olha, porque os atributos de Deus, o seu eterno poder, a sua glória, estão aí sendo revelados através da criação. Mas esses homens estão aqui negando a glória a esse Deus, trocando essa glória pelas coisas fúteis desse mundo. E aí a sua condição, ele diz aí, se tornaram pensamentos fúteis, um coração insensato, um coração que se obscureceu, que é dominado pelas trevas. Então você está me entendendo? Que na medida que nós paramos de meditar, de querermos entender, de ignorar quem Deus é, quando nós nos voltamos a conhecê-lo, nós entramos num caminho muito perigoso. Um caminho de morte. Então não basta só falar que crê em Deus, que acredita, mas tem que conhecer Ele de fato. E aí Paulo começa a descrever aqui, nós não vamos ler tudo aqui, que é bastante coisa, mas aí no versículo 24 ele vai dizer assim, olha, por isso, né, por eles terem abandonado essa glória de Deus aí, o conhecimento de Deus, de buscar quem Deus é, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos dos corações dele, para desonrarem o corpo deles entre si, trocando a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para todos sempre. Amém. Olha que caminho de declínio que o homem vai indo, à medida que ele abandona o conhecimento de Deus. Paulo continua aí no versículo 26, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. E aí a gente vê tudo essa imundície que está aí no mundo, essas loucuras. Os homens, aí diz aí, mulheres abandonaram a relação comum, homens com homens, impureza sexual, todo tipo de imoralidade surge no ambiente onde homens e mulheres abandonam a busca por a revelação de quem Deus é. Paulo continua aí no versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. E aí vai ladeira abaixo, e aí ele vai falar, tornar-se cheio de injustiça, maldade, cobiça, depravação, só coisa ruim aí. Mas o ponto é,
que quando nós não nos voltamos a buscar a revelação de quem realmente é o Senhor, nós entramos num declínio de vida, somos dominados pelas trevas, nós entramos num estilo de vida reprovável, condenado. Sem Deus nas nossas vidas, nós não somos nada, querido. Então, o fato deles desprezarem a soberania, a grandeza, a santidade, a glória, o amor, quem Deus realmente é, nos coloca em uma condição desprezível. Não é a respeito de acreditarmos em Deus ou de cultuarmos um falso Deus, mas é a respeito de nós vivermos a partir de uma verdade. É nós vivermos a partir da verdade de quem realmente é Deus. Amém? Então não é a respeito de simplesmente vir na igreja, mas venha. Não é a respeito de simplesmente você falar, eu acredito em Deus. Mas é você viver toda a sua história a partir da verdade de quem realmente é o teu Deus. Você conhece o Senhor? Você sabe quem realmente é Deus? Você sabe quem é o Deus que nós invocamos o nome no começo desse culto? E estamos dizendo que estamos adorando a Ele? Você sabe quem é o Deus que você cantou no início desse culto, dizendo uma coisa eu peço, que eu possa estar na tua casa para sempre, estar na tua presença. Você conhece o Deus que você está dizendo que Ele é digno de tudo, digno de ser adorado? Será que nós realmente, quando nós dizemos que cremos em Deus, será que nós estamos realmente cientes da proporção, da grandeza que esse nome carrega? Quando você diz, eu creio em Deus, você está ciente do tamanho desse nome, do poder desse nome, da grandeza desse Deus? Querido, escuta uma coisa, a força da nossa fé, ela é proporcional ao nosso conhecimento a respeito de Deus. Você está entendendo? A força da tua fé, ela é proporcional ao quanto você conhece a Deus. E esse conhecimento aqui não é um conhecimento intelectual simplesmente de saber o que está escrito nesse livro, mas é uma revelação de quem Deus é uma intimidade com Deus, é caminhar com o Senhor. Sabe por quê? Porque a força da nossa fé é proporcional ao conhecimento do nosso Deus, porque fé é igual confiança, e nós só confiamos em quem nós conhecemos. Então, na medida que eu conheço a Deus, que eu vou caminhando com Ele, a sua graça vai se revelando a mim, o seu amor vai se revelando a mim, o seu poder vai atuando na minha vida, eu vou vendo se esse Deus é digno de confiança, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele zela pela minha vida, e na medida que eu vou caminhando com Ele, eu vou falando, eu posso confiar mais no Senhor, e aí a minha fé vai sendo fortalecida, ela vai crescendo, ela vai se solidificando. Por isso que a nossa fé, ela é fortalecida na medida que nós nos aprofundamos na confiança do Senhor, no conhecimento de quem Ele é. Então conheça o teu Deus. Por isso eu vou te perguntar mais uma vez, você sabe quem é o teu Deus? Paulo vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo 1,12, por essa causa eu também sofro, mas não me envergonho. Paulo está dizendo, olha, eu posso até sofrer nessa vida, estou passando cada situação na minha vida, preso, apedrejado, açoitado, perseguido. Mas eu não me envergonho disso, porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo está dizendo, eu sei em quem que eu estou depositando a minha confiança. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro para cumprir o que Ele me prometeu. Eu posso gastar a minha vida nele. Será que você pode dizer isso com confiança no seu caminhar diário? Eu sei em quem tenho crido.
Posso passar por qualquer circunstância, as lutas vêm, os dias maus chegam, mas eu sei em quem eu tenho crido. O Senhor tem sustentado a minha vida. O profeta Jeremias é um profeta que sofreu na vida, passou por perseguições. Leia a história do profeta Jeremias. Se tem um homem que sofreu por causa de Deus, é Jeremias. Tanto que tem um livro, né? Lamentações. E aí Jeremias, em Lamentações 3, ele vai dizer: lembro da minha aflição, do meu delírio, até delirar ele delirou, da minha amargura, do meu pesar, lembro-me de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Então o que Jeremias está falando, olha, eu começo a lembrar tudo que eu passei nessa vida, que eu tenho passado, e a minha alma vem a ponto de desfalecer. Mas aí ele diz: todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. E algumas versões vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com eles que o buscam, pois bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Olha o que esse homem está dizendo: a minha esperança está em Deus, a minha confiança está nele, é ele que me sustenta a cada manhã, diante de cada circunstância, as misericórdias dele estão se renovando sobre a minha vida. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me fortalece é saber que há um Deus sobre a minha vida. Nós passamos por um momento muito triste, né? Nessa sexta-feira. Mas o que mais foi dito naquele velório foi assim: essa serva de Deus repousou aqui, fechou os seus olhos, mas nós temos uma esperança, que ela repousou no Senhor, e um dia nós ressuscitaremos com o Senhor e nos reencontraremos nos céus. O que está dizendo ali, nós podemos provar da dor nessa terra, mas nós sabemos que há uma viva esperança que governa os nossos corações, e nós escolhemos nos firmar nisso, e não no luto, não na dor, mas na esperança que Cristo veio nos dar. Nós escolhemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, saber que há um Senhor vivo nos céus, um Senhor que triunfou sobre a morte, que nos deu esperança da vida eterna, e é nisso que nós nos apegamos. Na medida que nós conhecemos o Senhor, nós somos fortalecidos nele, na verdade de quem ele é, e isso é uma âncora para a nossa alma, é um sustento para os nossos pés, é o que nos faz caminhar diariamente por essa terra, perseverando até vermos ele na sua glória. Estaremos com ele, cumprindo a sua palavra, sem mais lamento, sem mais dor, mas agora com as nossas lágrimas enxugadas, com uma coroa de justiça sobre as nossas cabeças, com uma veste de louvor sobre nós, querido. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Conheça o teu Deus. Seja fortalecido no conhecimento de quem Ele é. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E essa esperança é: quem é o Senhor? Vou te perguntar de novo: você sabe quem é o teu Deus? É sobre isso que eu quero meditar com você agora. A respeito desse texto que nós acabamos de ler, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Que nós sejamos fortalecidos nessa noite pela verdade de quem é o nosso Deus, amém? A primeira coisa que esse texto aí que nós lemos vai dizer de quem é o Senhor para nós, é que Ele é o eterno Criador de todas as coisas. Ele é o Deus eterno e Criador de todas as coisas. João diz aí: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta vida era a luz dos homens.
Queridos, e o que eu quero fazer com você nessa noite é, em cada ponto desse, te encorajar a não passar apressadamente pelas verdades que nós estamos lendo. Porque muitas vezes nós lemos no automático, nós já dizemos assim, eu já conheço isso, eu já li Gênesis, já li o Evangelho de João, mas nós não podemos perder o que realmente o texto está dizendo. E esse texto começa dizendo assim, no princípio, Deus estava no princípio de tudo, Ele é antes de tudo, sem Ele nada do que existe teria sido feito, se não fosse por Deus, querido. Deus é antes de tudo e o será para todo sempre. Ele é o princípio de tudo, tudo foi gerado nele. O Deus que nós servimos, queridos, e não passe isso com uma forma automática nessa noite, mas que o Espírito Santo te revele isso. O Deus que nós servimos é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que tem o poder de falar e trazer à existência aquilo que não existe. No princípio estava Deus, Ele era Deus antes de tudo, e o será para todo sempre. João está dizendo aqui, Ele era antes de tudo. Moisés, no salmo que ele escreveu, o Salmo 90, Moisés também escreveu o salmo, viu? E aí ele diz assim, Senhor, Tu és o nosso refúgio, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Olha o que Moisés está dizendo. O que é eternidade, querido? Eternidade é algo que não tem fim. E Moisés está dizendo aqui, Deus, o Senhor é Deus, de eternidade a eternidade. Ou seja, nem a eternidade consegue medir onde Deus inicia e onde Deus acaba. Deus não tem fim. Deus não tem começo e fim. Ele é tudo em todos. Ele é para todo sempre. Ele não mede o tempo. Deus não se enquadra no nosso tempo, querido. Deus não se enquadra na régua que nós chamamos vida. Ele é o autor da vida. Você está entendendo quem é o teu Deus? Quem é o Senhor que nós estamos cultuando aqui nessa noite? Sabe, nós passamos muito rapidamente por essa verdade. Gênesis 1, né, que é o que João está fazendo um paralelo aqui, ele está dizendo, no princípio, Deus criou o céu e a terra. E nós falamos, tá bom. Né? É um versículo. Gênesis 1, no princípio, criou Deus o céu e a terra. E nós achamos isso a coisa mais normal do mundo. Eu queria te encorajar nessa noite a pensar a respeito do que a humanidade já conseguiu descobrir a respeito do universo. Só até onde a nossa inteligência já nos levou. Olha a proporção disso. E esse texto está dizendo que foi esse Deus que nós cultuamos nesse lugar que criou tudo isso. Olha para a vastidão das estrelas do céu, para os planetas, para a organização desse mundo, começa a olhar para a criação. Esses dias nós viajamos, fomos ali em Juruáia. E eu na estrada falei assim, nossa, como que tem terra nesse mundo, né? Daqui em Juruáia. Não dá nem uma hora de viagem. Olha para a proporção dessa criação. Olha para o teu corpo, olha para a organização dos sistemas. Olha para a comunicação entre eles. Olha para a interdependência dos seus órgãos, do funcionamento do teu corpo, querido. Começa a olhar para a interdependência dos ecossistemas, como que tudo funciona perfeitamente. Ontem eu e a Flávia estavam vendo um vídeo e tinha um animal lá dando uma cria, esqueci o nome do bicho, parece uma vaca lá. E ela lutando para aquele animalzinho nascer. E quando vê aquele pequeno bezerrinho, um bisão, lembrei o nome. Um bisão nascendo lá. Que bebezinho sai. E ele tudo envolto ainda com a placenta da mãe ali. E o boiadeiro que estava cuidando dele, preocupado, falando assim, olha,
se ela não for lá e tirar a placenta, a mãe come a placenta do bicho, é meio nojento, sabe? Mas se ela não come, não tira, o animalzinho não consegue respirar. E ele todo preocupado, ele fala, eu vou ter que ir lá. E ele esperando a mãe. E a mãe fraca, porque ela lutou para fazer o parto lá, né, que o bezerrinho era meio grande. E ela levanta e tira, remove toda aquela placenta. E aí eu comentei com a Flyne e falei assim, Flyne, mas quem que ensinou essa mãe a levantar e ir lá comer aquela placenta? Aí passou um pouquinho, gente, uns 10 minutos de vida, que o bichinho dá uma sacudida assim, firma um pouquinho nas perninhas meio mole, e tá de pé. Já levanta, já nasce andando que é trem. E aí ele levanta e vai lá, procura a mãe, começa a mamar na mãe, gente. Na natureza, quem ensinou isso àquele bicho? Aí a Flyne vem com a resposta científica, né? Ah, isso aí tá carregado na carga genética dele. Eu falei, e eu sou biólogo, tá? Aí eu falei assim, mas quem que escreveu isso na carga genética desse animal? Que mente insondável é a mente do nosso Deus. Essa mente sábia que desenhou todas as coisas. Nós estávamos no acampamento da nossa igreja há algum tempo atrás, a pastora Ângela andando na grama, gente. Uma praguinha lá no meio da grama, ela foi lá e retirou uma florzinha, mas desse tamanhozinho, assim, amarelinho, mas muito pequenininho, que ninguém dá nada por ela. E ela veio e falou assim, olha a perfeição que há nas pétalas dessa flor. Deus se dedicou a desenhar os mínimos detalhes naquela flor insignificante, que todo mundo passa por cima e pisa nela, joga a bola em cima dela, Samuel. Mas Deus se dedicou a escrever os detalhes daquela flor. Esse é o Deus que nós estamos adorando nesse lugar, querido. Esse é o Deus que está sobre a tua vida. Essa mente sábia, imensurável, é a mente que governa esse universo. E é o Deus que nós adoramos. Por isso que Paulo vai dizer assim, olha, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que lhe recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Nós precisamos meditar mais a respeito do Deus Criador. Ver o seu imensurável poder, sua imensurável autoridade, a sua imensurável sabedoria. Não passe rapidamente por Gênesis 1, mas entenda que no princípio, Deus criou os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas e disse Deus, haja luz, e houve luz. Pelo poder da sua voz, Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Olha a grandeza, olha o poder desse Deus, querido. Sabe por que eu estou falando isso com você? Porque olha a segurança que isso traz sobre a tua vida. Olha a segurança que nós temos. Se Deus é realmente quem nós temos crido e falado que Ele é, o que há de impossível para o teu Deus? O Senhor diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu estou antes de tudo. Sem Ele, nada do que existe veio a existir. Poderia ter existido, né? Sem Ele. Ele falou e trouxe à existência as coisas visíveis e invisíveis. Os poderes, as soberanias que estão nos céus e na terra. Tudo foi feito por meio dele. Colossenses 1 vai falar isso, que ele sustenta todas as coisas por meio do seu poder. Tudo subsiste nele. Esse é o Deus que você serve, querido. Esse é o Senhor da tua vida. Amém? Então, primeira verdade sobre o teu Deus, Ele é eterno. E Ele criou todas as coisas, amém?
A segunda verdade que eu aprendo nesse texto sobre quem é o nosso Deus é que Ele é o eterno Deus de amor. Sabe, porque muitas vezes nós falamos, Deus, Ele é soberano, criou tudo. Ele tem poder para criar o universo, né, para falar e tudo vir à tona. Mas isso parece que nos distancia tanto de Deus, né? Parece que Deus é colocado num lugar tão longe de nós. Mas esse texto está dizendo aqui que Ele é um Deus de amor. Porque no versículo 10 diz assim, aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. O que esse texto está dizendo é que Deus, Ele nos ama de tal maneira que Ele, sendo eterno, dele sendo criador de tudo, vivia no ambiente de eterno amor, perfeito amor na Trindade ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa perfeita relação de amor. E Ele decide criar eu e você para nos envolver nesse ambiente de amor, querido. Sabe, Deus não criou todas as coisas para provar que Ele é capaz. Deus não criou todas as coisas para mostrar, olha a minha capacidade de fazer o universo. Olha como que eu sou poderoso. Ele criou todas as coisas para ser envolvida no amor dele. Você é alvo do amor de Deus. Ele criou para que você fosse envolto nessa relação perfeita. Por isso que a Trindade vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que ele esteja envolto em meio a nós. Porque você sendo semelhante a ele, a sua imagem e semelhança, você é capaz de conviver com ele, estar nessa relação de amor. Você foi inserido na família de Deus. Você foi criado para ser filho dele. Ser filho de Deus, provado seu amor. Deus nos criou para um relacionamento com ele. E aí eu queria mais uma vez que você não passasse rapidamente por essa informação. Mas medita nisso agora. Porque olha o que esse nome está carregando. Deus te criou para um relacionamento com Ele. E esse nome Deus é tudo que nós falamos no ponto anterior. É o eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Te criou para se relacionar com Ele. Olha que grande amor. E aí, o que esse texto está dizendo assim, olha, que Ele veio a esse mundo, mas o mundo não o conheceu. Esse mundo não conheceu Ele, não reconheceu Ele. Ele estava aqui no mundo, o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o aceitou, não o reconheceu. E aí, mesmo Ele tendo o poder de refazer todas as coisas, e dizer assim, seja tudo feito de novo. Ele escolhe vir nessa terra, caminhar nesse mundo, para resgatar e redimir toda a criação dele, segundo a sua vontade. Ele escolhe vir nesse mundo e te chamar de volta, e dizer, volta para esse ambiente de amor que eu preparei para você. Aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus, querido. É vontade dele. Foi um movimento de Deus em direção a nós, querido. Deus veio para habitar no nosso meio e nos resgatar e nos chamar de filhos novamente. Todos aqueles que receberam Ele, que creram no seu nome,
Ele deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Esse é o amor de Deus sobre a tua vida. O eterno Deus, Criador do céu e da terra, quer te chamar de filho, quer te chamar de filha. Quer dizer, você é meu filho amado, minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Por isso que o próprio apóstolo João, o João que escreveu aqui o relato desse evangelho aqui, essas palavras que nós estamos meditando a respeito delas nessa noite, o próprio apóstolo João vai dizer assim, ao descrever, né, esse Deus de forma muito sucinta, mas completa, ele vai dizer assim a respeito desse Deus, ele diz assim, olha, esse Deus é amor. Se tem alguma forma de eu descrever quem é o meu Deus, eu vou dizer, Ele é amor. 1 João 4:8 diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Dessa forma Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Deus é amor, querido. Deus te ama. Nós precisamos meditar mais a respeito disso. Nós precisamos firmar o nosso entendimento a respeito de Deus sobre uma verdade. Ele é amor. E viver a partir dessa verdade. Lembra lá de Jeremias? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí tem um salmo que vai dizer assim, olha, o Senhor é bom. E o seu amor, ou a sua misericórdia, né, em algumas versões, o seu amor dura para sempre. E essa verdade precisa entrar no nosso coração. Nos dias maus, nos dias difíceis, a desrespeito de qualquer situação que nós estamos vivendo, nós devemos dizer isso para nós mesmos, dizer assim, o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, seu amor está sobre a minha vida. Isso é uma coisa que não pode mudar, porque Deus é imutável, amém? Então, independente do que eu estou vivendo, essa circunstância não muda o caráter do meu Deus, não muda o seu amor sobre a minha vida. Então eu vou continuar dizendo, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Ele me amou de tal maneira que Ele veio nesse mundo me resgatar, me dar uma nova vida. Então não é isso que eu estou vivendo que define o meu relacionamento com Deus, porque uma verdade está sobre mim, que Ele é bom e o seu amor dura para sempre sobre mim. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. A âncora da nossa alma deve ser isso. Se lembra disso todo dia. Olha, viver com Deus não pode tirar o amor da equação. Começa a olhar para cada ação de Deus, olha para esse livro, em cada relato, em cada momento da história, e não tira o amor da equação. Quando você perguntar assim, nossa, mas por que Deus fez isso? Por que aconteceu dessa forma? Que o fundamento da tua resposta esteja o amor, porque Deus é amor. Então tudo que Deus faz é por amor, querido, essa é a essência, a natureza de Deus. Então, cada resposta, independente se você entendeu ou não, você fala assim, uma certeza eu tenho, Ele é amor. E isso não pode mudar. Então, o Senhor teu Deus é o eterno Deus de amor. Amém? E a última verdade que eu quero meditar com você a respeito do Senhor nessa noite, que é quem é o Senhor teu Deus, é que é o eterno Deus conosco. Então Ele é o eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é o eterno Deus de amor. E Ele é o eterno Deus conosco. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. João vai dizer aí no versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João está dizendo aqui, olha, uma verdade poderosa a respeito de Deus é que Ele está entre nós. Ele veio nessa terra. Mas não passa muito rapidinho para essa verdade, não.
Medita a respeito disso. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Olha o que João está dizendo. Presta atenção. Aquele que é a palavra se fez carne e habitou entre nós. João está dizendo assim, olha, aquele que no princípio era a palavra que estava com Deus, a palavra que era Deus, aquele que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Naquele que estava a vida, e essa luz era a vida, a luz dos homens, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu aqui entre nós. João está dizendo que aquela palavra que foi ressoada no vácuo do universo, no vazio, quando a terra era vazia e sem forma, aquela palavra que disse assim, haja luz e houve luz, aquilo que formou, que trouxe tudo à existência, o poder de Deus, a voz de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele caminhou entre os seres humanos com graça, com verdade. É um Deus entre nós, querido. Deus se esvaziou da sua glória, assumiu a forma humana e caminhou entre os homens. Essa palavra viveu, aí em algumas versões vai dizer habitou. No original ela é tabernaculou, montou um tabernáculo. João estava usando essa palavra não de forma aleatória. João estava dizendo assim, olha, a mesma realidade que havia ali lá naquele deserto, quando foi montada uma tenda para a glória de Deus vir no meio do povo, essa é a realidade que nós experimentamos quando Cristo Jesus veio ao mundo. Deus tabernaculou entre nós. Ele fez uma morada no nosso meio. A sua glória veio. Nós vimos a glória do unigênito do Pai. Deus foi revelado a nós. João estava dizendo com todas as letras, Jesus Cristo é Deus. Totalmente homem, totalmente Deus. E veio e caminhou entre nós. Isaías 7,14 vai dizer a respeito dessa profecia. E diz assim, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. E aí Mateus vai repetir essa profecia, falando assim, olha, essa profecia se cumpriu quando Jesus veio. E Emanuel quer dizer, Deus conosco. O nosso Deus é um Deus eterno, um Deus conosco. Deus que caminha conosco. Deus que está entre nós. O Deus criador dos céus e da terra, que tem todo o poder, está entre nós, querido. Hebreus 1:3 diz assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Quem que o autor de Hebreus está citando aqui? Quem? O Filho. O Filho. Ele é a expressão exata da glória de Deus. O Senhor Jesus veio revelar o Deus conosco, querido. Então, eu estou te falando isso nessa noite para que essa verdade entre no nosso coração, sabe? Que às vezes nós carregamos o nome do Senhor Jesus nos nossos lábios de forma muito leviana. Nós viemos aqui e entramos nesse culto de qualquer forma, mas nós temos que entender quem é o Senhor. Quem é o Senhor Jesus, o que nos resgatou. Porque a palavra vai dizer que o Pai o exaltou acima de todo nome. O Senhor Jesus está vivo nos céus, reina com toda a glória, com todo o poder. E esse Senhor é o Senhor que nós adoramos. O Senhor Jesus que João está aqui descrevendo, que caminhou entre eles, que ele viu, ele cheio de graça e verdade, é o mesmo Senhor Jesus que nós adoramos. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus. Nós não estamos adorando a outro Deus.
É o Senhor Jesus, querido. É o mesmo homem, o judeu de 33 anos que caminhou lá na Palestina, que foi glorificado aos céus. É o Senhor que nós adoramos nesse lugar. E aí, eu estou falando isso nessa noite para você, para entender que esse Senhor Jesus é o mesmo Deus que falou no princípio de tudo e trouxe tudo à existência. Esse mesmo Senhor Jesus é aquele que moldou Adão do pó da terra, que soprou o fôlego de vida na sua narina. Esse mesmo Deus é o que tomou Enoque para si. Esse mesmo Deus é o que fechou a porta da arca. Esse mesmo Deus é o que resgatou o povo de Israel do Egito. É o Deus que fez a promessa a Abraão, que preservou Isaac, que mudou o nome de Jacó. Esse mesmo Deus é o que abriu o Mar Vermelho. É o mesmo Deus que proveu o maná no deserto, que fez a água sair da rocha. É o mesmo Deus que cobria aquele povo com uma nuvem de glória. É o mesmo Deus que preservou homens da fornalha, da boca do leão. É o mesmo Deus que desbaratou exércitos, que derrotou um exército inteiro apenas com um anjo. É o mesmo Deus que sustentou Davi durante toda a terra. É o mesmo Deus que vem e enche aquele templo com a sua glória. É o mesmo Deus que fez cegos ver, mudos falar, que fez mortos virem à vida, leprosos serem purificados, endemoniados serem libertos. É o mesmo Deus que nós servimos e cultuamos nesse lugar. Ele não mudou. O autor de Hebreus vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, o hoje e o será para todo sempre. Esse é o Deus que nós servimos nesse lugar. Então nós não podemos contentar com pouco, com um culto medíocre, mas a glória dele pode vir sobre essa casa. Ele pode tocar a nossa vida e transformar o nosso viver por completo. Ele continua agindo nessa terra. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Ele caminhou entre nós cheio de graça e verdade. Graça é favor de Deus, querido. É a manifestação do amor, do perdão, do poder de Deus no nosso meio. Verdade é a revelação de quem realmente Ele é. O Senhor Jesus continua passando no nosso meio com graça e com verdade. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor invada essa casa com graça e com verdade. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor enche esse bairro com a tua graça e com a tua verdade, com o teu poder, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é o Deus relatado nesse livro, mas que nós continuamos caminhando sobre o legado desse livro, que o Senhor é o mesmo Deus poderoso que agiu na vida desses homens e dessas mulheres, e que o Senhor pode agir na nossa vida nesse dia. Nós cremos no Senhor Jesus, que o Senhor pode transformar toda a existência, porque o Senhor é o Deus conosco. Ele é um Deus de perto, querido. Nós adoramos um Deus eterno e imutável, um Deus cheio de amor e um Deus que está perto de nós, cheio de graça e verdade. Conheça o teu Deus, querido. Busque saber quem é o Senhor que nós adoramos. Nós não estamos aqui adorando uma filosofia criada por homens. Nós não estamos aqui adorando um Deus fabricado por mãos humanas, mas um Deus vivo nos céus. Um Deus vivo nos céus. Isso aqui não é um conto de fadas. Não é uma história bem contada, mas é a verdade a respeito do teu Deus. Aqui está a revelação do caráter, do amor e do poder do teu Deus. Essa é a verdade que sustenta tudo. Então começa a olhar para esse livro, para os relatos desse livro, com a convicção de que isso é a verdade, e não aceite nada menos do que o que está contido aqui para a tua vida.
para o teu relacionamento com Deus. Deus, Ele me fez de uma forma que às vezes é até muito difícil viver. Mas é tudo aquilo que a gente se dedica a fazer, a gente quer fazer de todo o coração, sabe? É obstinado mesmo. E eu sou 8/80. Ou é ou não é. E eu não me conformo em ver os relatos que estão nesse livro. E viver a parte disso. E eu não conformo ver a igreja que eu caminho, que eu estou à frente. Os irmãos que eu amo. Viver uma mediocridade de fé, querido. Não se contente com menos que Deus tem para a tua vida. Não viva uma vida medíocre. Mas fala assim, Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Essa semana orando sobre essa igreja, eu falei, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Deus que está escrito nesse livro. E eu quero viver isso, Senhor. Eu quero testemunhar isso, Senhor. Eu estava vindo para cá e eu falei, Senhor, enche aquela casa com a tua presença, com a realidade de quem o Senhor é. Querido, mas isso tem que estar aí, queimando no teu coração também. Anseie, tenha uma ambição em ver a glória de Deus manifesta no nosso meio. Ver Cristo revelado através de nós. Sabe, que pessoas entrem por essas portas. Como nós oramos isso toda sexta-feira, né? É até repetitivo, né, Samuel? Mas nós falamos isso, que pessoas entrem por essas portas e elas digam, confessem com a sua boca, realmente, há um Deus vivo nos céus, há um Deus vivo sobre esse lugar, há uma glória de Deus aqui. Olha, eu não entendo o que está acontecendo aqui, mas eu sei que há uma presença sobre esse lugar, há uma santidade tomando esse lugar, há um amor gracioso envolvendo esse lugar, que as pessoas não consigam ficar à parte da manifestação de Deus no nosso meio, que por onde você for, por cada porta que você entrar, essa verdade esteja sobre você, porque nessa noite você está aqui sendo lembrado do Deus que você serve, do Deus que está sobre a tua vida, esse Deus vivo, eterno, criador de todas as coisas, esse Deus que tem um eterno amor sobre a tua vida, e esse Deus que caminha com você todos os dias da tua vida. Amém? Então, para nós concluirmos, se você quer conhecer o teu Deus de fato, você quer saber quem é o Senhor teu Deus? Você quer? Olha para o Senhor Jesus. Olha para Ele. João vai dizer assim, versículo 18, nós encerramos com isso. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. É Jesus Cristo que vai revelar quem é Deus na sua vida. Ele é a expressão exata da glória de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem vê a mim, vê o Pai. O Senhor Jesus disse. Então olha para o Senhor. Busque conhecer o Senhor todos os dias. Ele é a revelação de Deus para a humanidade. Amém? Você crê nisso? Então que a cada ação do Senhor nas Escrituras, você entenda que é o Senhor Jesus agindo. É o Senhor Jesus fazendo. E esse Senhor Jesus caminha conosco